Caros irmãos, queridas irmãs, vocês se lembram que no domingo passado, Jesus nos falava a respeito do perdão, porque São Pedro perguntou a ele: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus responde: eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, o que significa que nós devemos perdoar sempre, porque Deus nos perdoa sempre, sempre que nós nos arrependemos, sempre que nós nos reconhecemos pecadores e temos propósito de emenda. Deus nos perdoa porque o amor não sabe calcular, porque a medida do amor é amar sem medida. Então Deus não coloca limites no seu perdão, basta que nós nos reconheçamos pecadores, basta que nós o invoquemos. Como diz o salmo de hoje: o Senhor está perto de quem o invoca. Isso tudo lá no capítulo 18 do Evangelho de São Mateus. O Evangelho de hoje é tirado do início aí do capítulo 20. Isso significa que nós, de domingo passado para hoje, demos um salto, A liturgia pula o capítulo 19, vai do capítulo 18 para o capítulo 20, e para nós compreendermos melhor essa parábola, é importante retomar um pouco o que acontece antes. Então, depois de falar sobre o perdão, que com a mesma medida com que nós medirmos, nós seremos medidos, nós seremos perdoados, assim como nós perdoamos. É o que nós rezamos no Pai Nosso: sede misericordiosos uns para com os outros, assim como vosso Pai é misericordioso para convosco. Jesus em seguida fala sobre o matrimônio e o celibato. Nós sabemos que a nossa vocação universal é a santidade. Todos nós somos chamados a ser santos, a ser amigos de Deus, mas nós temos cada um também uma vocação particular, uma vocação específica: o matrimônio ou o celibato. E Jesus fala dessas realidades, fala sobre o divórcio, fala sobre a indissolubilidade do matrimônio. Em seguida, o jovem rico se aproxima de Jesus. É uma passagem do Evangelho bastante conhecida, e de fato Jesus tinha acabado de falar sobre o celibato, e ele convida esse jovem a segui-lo. O jovem rico se aproxima de Jesus e diz: o que devo fazer de bom para alcançar a vida eterna? E Jesus diz para ele: por que você me pergunta sobre o que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Mas se você quiser ser salvo, obedece os mandamentos. Porque, como nos diz a primeira carta de São João, se eu não obedeço os mandamentos de Deus, eu não amo a Deus. Vós sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então Jesus diz: cumpre os mandamentos de Deus. Agora, se você quiser ser perfeito, ou seja, se você quiser ser santo, amigo de Deus, vende tudo, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Trata-se de uma vocação específica, particular. A vocação universal é a santidade. A vocação particular pode ser o matrimônio, pode ser o celibato. No caso do jovem rico era essa a sua vocação. Jesus pede que ele deixe tudo para segui-lo, mas ele está apegado demais àquelas coisas que ele ama, que são mundanas, e por isso ele vai embora triste, por essa sua incapacidade de abrir mão de tudo para seguir Jesus.
Começa então uma discussão ali entre Jesus e os discípulos. Na verdade, os discípulos começam a fazer perguntas sobre a salvação, porque Jesus diz para eles que é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Daí eles ficam perguntando para Jesus se são poucos os que se salvam, que do jeito como Jesus fala, é impossível que alguém se salve. E Jesus diz então que para os homens é impossível, para Deus é possível, para Deus nada é impossível. Em seguida Jesus então conta esta parábola que nós escutamos. Então é bom fazer essa retrospectiva, esse resumo do capítulo 19, que na verdade foi omitido, para nós compreendermos melhor essa parábola, porque o assunto era justamente esse: a gratuidade da salvação, que a salvação é obra de Deus. Ele nos salva, não porque nós somos bons, mas porque Ele é bom. Por que você me pergunta o que se deve fazer de bom? Deus é bom. Para o homem é impossível se salvar, é Deus quem nos salva por graça, de graça, nos salva por misericórdia, por bondade. A justiça se baseia no mérito, e a verdade é que nós não merecemos a salvação, ao contrário, por causa dos nossos pecados, nós merecemos o inferno. A bondade se baseia na necessidade, a justiça se baseia no mérito. E nós sabemos que somos salvos pelos méritos de Cristo e não pelos nossos méritos. É um pouco disso que fala a parábola. Primeiro que Jesus era muito criticado porque acolhia os pecadores, as prostitutas, os cobradores de impostos, os leprosos. Mas ele diz: eu vim para chamar os pecadores. São os que estão doentes, que precisam de médico, e não os sãos. Eu não vim chamar os justos. E na verdade nenhum de nós é justo, é Deus quem nos justifica. Se eu me justifico, então não é Deus quem me justifica. Deus chamou primeiro os judeus. O próprio Jesus diz para a samaritana: a salvação vem dos judeus. Foi aos judeus que Deus falou primeiro, é a antiga aliança. Mas depois também os pagãos são chamados, são admitidos para serem parte do povo de Deus. São Pedro, no dia de Pentecostes, diz: a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos aqueles que de longe escutarem e atenderem ao apelo de Deus. Somos nós. Eu não sei vocês, pelo que eu saiba, não tenho judeus na minha ascendência. Eu não sou descendente de judeu e acho que a maioria de nós aqui, talvez todos, não sejamos descendentes de judeus. Então, se nós pertencemos ao povo de Deus, é porque nós somos chamados depois, por último, como aqueles ali da parábola. Vejam que o patrão, quando sai de madrugada, combina com os primeiros uma moeda de prata, um denário. Depois, quando ele vem outras vezes convidar aqueles que estão na praça, ele diz assim: eu vou te pagar o que é justo. Ele não combina um valor específico. Quando ele vai acertar as contas, ele paga o mesmo para todos, e aqueles que vieram primeiro começam a se lamentar, dizendo: nós suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro, e estamos recebendo o mesmo. Aí o patrão responde: não combinamos uma moeda de prata? Eu não estou sendo injusto contigo, foi o que nós combinamos. Toma o que é teu e volta para a tua casa. Eu quero dar a este, que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti.
Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence, com aquilo que é meu? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Deus é bom, e por isso Ele não nos trata como exigem as nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas, mas usa de misericórdia para conosco. Papa Bento XVI dizia que justiça é dar ao outro o que é dele, misericórdia é dar ao outro o que é meu. Isso é misericórdia, isso é bondade. Ou seja, nós tantas vezes somos mesquinhos, calculistas. Deus não, é generoso, o seu amor é superabundante. E aqueles primeiros contratados agem como se o patrão lhes devesse algo, e eles não compreendem que é um privilégio, uma honra, poder trabalhar na vinha do Senhor, poder servir ao Senhor. Um dia uma senhora me disse assim, há pouco tempo, uma senhora de outra paróquia, de outra cidade, disse assim: o pároco da minha paróquia me convidou para ser ministra da comunhão, mas eu acho que eu não sou digna, eu acho que eu não mereço. Eu disse para ela: a senhora tem razão, a senhora não merece mesmo, a senhora é indigna. Ela ficou assustada, mas é óbvio que ela não é digna, é óbvio que ela não merece. Não se trata de mérito, se trata de graça. Eu acho graça, inclusive, quando às vezes eu escuto alguém dizer assim: ah, padre, porque eu pedi a Deus um emprego, por exemplo, e Deus me deu. Se Ele me deu, deve ser porque eu mereço, né? Então as pessoas acham que Deus é como o Papai Noel. Se eu me comportei bonitinho durante o ano, não fiz nada de errado, Ele me manda o presente que eu pedi. Senão Ele vai botar carvão na meia. Deus não age assim. Nós somos salvos pela misericórdia de Deus. Agora, São Paulo, na segunda leitura, diz assim: só uma coisa importa: vivei à altura do Evangelho de Cristo. Uma vez que eu sou salvo pela misericórdia de Deus, eu preciso, como o próprio Jesus diz, quando perguntam para Ele se são poucos os que se salvam, Ele diz: fazei todo o esforço possível para passar pela porta estreita. Então, viver à altura do Evangelho de Cristo significa: eu devo corresponder ao amor de Deus por uma vida santa, amar a Deus que me amou primeiro. Eu devo fazer por merecer. Ele me salvou, embora eu não mereça. Agora eu devo fazer por merecer e procurar viver de acordo com os seus mandamentos, fazer a sua vontade. Na primeira leitura de hoje, o profeta Isaías diz assim, ou melhor, Deus diz pela boca do profeta Isaías: meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos. Estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra. A lógica de Deus é diferente. O evangelho de hoje termina com Jesus dizendo: os últimos serão os primeiros serão os últimos. Em outro lugar, Jesus diz para os fariseus: as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Por quê? Elas escutaram a pregação de João Batista, elas escutaram a minha pregação e se converteram, e vocês não se convertem. A gente pode pegar o exemplo de São Dimas. No último momento, um ato de fé, um ato de contrição foi salvo. Quantos de nós que nascemos e crescemos na igreja, de repente vivemos uma vida cristã medíocre, morna? Daí alguém que passou a maior parte de sua vida longe de Deus se converte, e é uma conversão sincera,
E aquela pessoa passa a viver a fé de um modo mais autêntico, mais sincero do que tantos de nós que nascemos e crescemos na igreja. São aqueles que foram chamados por último. Agora imaginem só, Santa Teresinha lá no céu, se encontrando com São Dimas, igual os homens aí da parábola, dizendo assim: mas que palhaçada é essa, né? Eu, a vida inteira, me dediquei ao Senhor, entrei no Carmelo com 15 anos, morri aos 24, aí você foi ladrão a vida inteira, agora, no último momento, diz estar arrependido e está aqui no céu, é santo. Pois é, porque a salvação é dom de Deus, é graça de Deus, que exige que eu estenda as mãos e receba, porque Deus não pode me salvar sem a minha cooperação. Ele opera a salvação, mas eu coopero. Por isso é que o profeta Isaías diz: buscai o Senhor enquanto pode ser achado, invocai-o enquanto ele está perto, abandone o ímpio seu caminho, e o homem injusto suas maquinações, volte para o Senhor que terá piedade dele, volte para o nosso Deus que é generoso no perdão. Ele perdoa, desde que eu o invoque, desde que eu me arrependa. Mas é importante que a gente não entre nessa lógica que não é cristã. Tem gente que praticamente barganha com Deus, ou até mesmo é como se estivesse chantageando Deus. Olha, Senhor, eu fui à missa domingo, e não só nesse, olha, já faz um bom tempo que eu vou à missa todo domingo, e eu rezo o terço todos os dias, então o Senhor tem que me dar aquilo que eu pedi, viu? Como se Deus estivesse em dívida conosco, como se Deus nos devesse alguma coisa, que é a atitude daqueles trabalhadores. Ah, mas nós estamos aqui trabalhando o dia inteiro. É um privilégio, é uma honra trabalhar na vinha do Senhor, servi-lo, pertencer ao seu povo. E é uma graça, é por graça que nós somos salvos, em vista dos méritos de Cristo, porque Deus é bom e não porque nós somos bons. Nós dizemos antes da comunhão: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Na oração eucarística segunda nós dizemos: nós vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. A justiça de Deus é o ato pelo qual Deus nos torna justos. Eu não sou justo, eu não mereço a salvação, Ele me justifica, Ele me salva, Ele me santifica, não porque eu sou bom, mas porque Ele é bom. Eu sou indigno, mas uma vez que Ele estendeu a sua mão e me comunicou a sua graça, o seu perdão, o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade, eu preciso abraçar essa graça, acolher essa graça, fazendo aquilo que São Paulo diz: viver à altura do Evangelho de Cristo, fazer por merecer, não receber em vão a graça de Deus, não anular o efeito da graça de Deus, porque às vezes a gente se coloca num lugar onde nós somos inalcançáveis, onde Deus não consegue nos alcançar, não é capaz de nos atingir, porque depende do nosso consentimento, depende que nós façamos bom uso da nossa liberdade. Então nós viemos aqui porque o Senhor nos salva, e nós queremos acolher essa salvação, e vamos pedir hoje a Jesus então que nos dê essa consciência de que nós não somos merecedores, é pelos méritos dele. Se nós nos salvarmos, é pela bondade dele, mas que nós, para que essa graça produza efeito, fruto em nós, queremos corresponder
corresponder ao seu amor por uma vida santa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.